Nós vamos nesse momento nos ajoelhar para orar e aproveite esse momento para você colocar a sua vida, seu coração diante do altar do Senhor. Se você puder, se ajoelhe. Se você não puder, fique da forma mais confortável e converse com Deus nesse momento.
Senhor Deus, nós nos ajoelhamos, Senhor, diante da Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, para dizer a Ti, Senhor, que Tu és tudo para nós. Sem o Senhor nós não somos nada, jamais seríamos qualquer coisa. Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, na beleza da Tua majestade, do Teu poder, sobretudo do Teu amor por cada um de nós individualmente. Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor eterno, demonstrado, estampado na cruz do Calvário por cada um de nós. Senhor, nós vimos aqui porque precisamos de Ti, da Tua presença, da Tua palavra em nossa vida, em nosso coração. E quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias enlutadas, e aqui eu menciono a família do irmão Oscar. Peço que o Senhor abençoe os enfermos da nossa igreja. Peço pelo irmão Naor, na sua enfermidade, pela Anne, também pela Célia e pela Magali, e por tantos outros, Senhor Deus, que estão enfermos em nossa comunidade, e que o Senhor esteja ali a promover, a dar um bálsamo de alento ao coração aflito, ao coração que está com medo do amanhã. Tira o medo, tira a ansiedade e promova a paz. Lembramos sempre da Alana, que está precisando muito do Senhor, de um descanso, da paz do céu. Cuida dela também. Enfim, Senhor, Jesus está logo voltando e nós vemos isto e as profecias se cumprindo ao nosso redor, e queremos pedir que o Senhor nos dê Teu Espírito para estarmos preparados e prepararmos outros para o Teu breve retorno também. E por último, Senhor, queremos pedir que o Senhor abençoe o estudo da palavra que faremos nesta manhã. Que não seja aqui um homem a falar, mas o Teu Espírito através do homem, de modo que essas palavras sejam confirmadas do céu por Ti e venham transformar e modificar nossa vida, Pai. São bênçãos que eu Te peço. Nós juntos pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom que você está aqui, amém? Bom que você está na casa do Pai. Temos algumas pessoas em pé, aí aos corredores. Se você tem um lugar vago ao seu lado, levante sua mão. E assim, alguém que está em pé, ou veja uma mão erguida, e aproveite esse momento para você se acomodar, se assentar. Nesse momento nós vamos adorar a Deus. Eu tenho um recado muito importante para a igreja. Dia 14 de junho, anote na sua agenda. Qual é o dia, igreja? 14 de junho, sábado. Nós vamos ter aqui em nossa igreja uma linda Santa Ceia no sábado de manhã. O que você diz? Amém? Então se prepare para uma linda ceia, onde todos estarão envolvidos, participando no sábado de manhã. Vai ser uma ceia toda especial, com muito louvor, com muita entrega. Enfim, tenho certeza que Deus irá nos abençoar muito. Qual vai ser o sábado mesmo? 14 de junho. Daqui a 3 sábados, passa rapidinho. Comece a preparar o seu coração para esta ceia que nós teremos. Eu abro a palavra de Deus nesse momento, no Evangelho de João, e eu leio para a nossa reflexão, João capítulo 6, versículo 60. Se você quiser acompanhar na Bíblia, você pode abrir a palavra do Senhor nesse momento. João capítulo 6, verso 60. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os
e disse: isso vos escandaliza? Verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Porém respondeu-lhe Simão Pedro, dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, não é verdade? Nós encontramos esta revelação no livro de Hebreus, também no livro do Apocalipse. Diz que ela é como uma espada de dois gumes, ela é cortante, ela divide juntas e medulas, ela é útil para a educação, para a correção na justiça, mas é também útil para a repreensão na justiça de Deus, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nem sempre as palavras que nós temos a apresentar da palavra do Senhor é só uma palavra de educação ou de bênção, mas às vezes é de repreensão e de correção também. Quem de nós gosta de ser repreendido ou corrigido? Ninguém, não é verdade? Nós não gostamos. Não é de acordo com a nossa natureza. Mas se a repreensão e a correção vêm da palavra do Senhor, vem de Deus, amém por isso. Amém por isso. Jesus, ele sempre tinha uma boa palavra ao que estava cansado. E o Senhor o despertava todas as manhãs, como diz o livro de Isaías, no capítulo 54, diz: o Senhor me desperta todas as manhãs, Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça, e para que eu tenha uma boa palavra àquele que está cansado. Mas, às vezes, uma boa palavra é também uma palavra que é uma palavra de correção. Eu falo isso porque Jesus, certa vez, pregou um sermão e uma palavra, e muitos saíram diante dele. Eu sei que esta palavra que nós temos ouvido todos os sábados aqui, nos últimos sábados praticamente, não são palavras tão gostosas, são palavras muitas vezes duras, mas são palavras de Deus para nós, são palavras de Jesus. E para mim seria muito mais tranquilo apresentar outras mensagens que são mais leves, mais suaves, mas eu peço que vocês orem por mim, porque tenho entendido da parte de Deus que esse é o tempo em que Jesus está para voltar e nossa fé precisa ser solidificada na sua palavra. Eu sei que você passa por momentos duros, difíceis na sua vida. Todas as semanas eu faço visitas ao seu lar, sua casa, casa de muitos aqui. Eu recebo aqui no meu escritório muitos para aconselhar e vejo lares destruídos, pessoas com o coração partido, sofrido. Eu sei que você está sofrendo, mas eu tenho uma boa palavra para você. Jesus volta logo, amém? E falta só um pouco mais e toda essa dor vai acabar, amém? Mas até que Ele venha, nós precisamos estar fundamentados, solidificados em sua palavra. Nós estamos hoje no penúltimo tema da série do Apocalipse de Elias. E o tema de hoje é Elias e o Deus Criador. Elias e o Deus Criador. De novo, é uma mensagem que vai mexer com tudo que tem em você, tudo que está na sua vida, tudo que está no seu ser. E eu peço que enquanto eu estiver aqui a apresentar a mensagem, você esteja a orar por mim, para que Deus nos abençoe com a sua palavra. Posso contar com a sua oração? Ao estudar a mensagem esta de Elias, nós estamos aí já 6 sábados juntos, vendo um grande paralelo profético, a tríplice mensagem angélica, de uma forma talvez tão singular como você não tinha visto antes. Quem é esse anjo que voa pelo meio do céu? Seu papel profético, seu chamado profético, num tempo profético. Nós somos esse anjo de Deus. E Deus está a solidificar nossa fé nessa mensagem, louvado seja o Senhor Deus por isso. Ao estudar essa mensagem, eu quero nesses 2 últimos temas,
voltar lá para o início do nosso estudo, quando nós vimos ali um Deus criador, um Deus que mantém todo o universo. E esse é o tema de hoje, Elias e o Deus criador. Mas para você entender a mensagem de hoje, você precisa mergulhar comigo, nós mergulharmos juntos novamente no livro de Malaquias. E já pensou que nós estamos há 6 sábados estudando uma única e última profecia do Antigo Testamento, do livro de Malaquias, que abrange as demais profecias do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. E alguns dizem assim, pastor, podia dividir cada um desse sermão em 2. Eu digo que podia dividir em 3, até aí nós poderíamos passar um ano estudando essa profecia e o desdobramento de toda ela ali. E eu quero convidar você para mergulharmos uma vez mais na estrutura do livro de Malaquias. E aqui uma grande descoberta que a você vai ser revelado hoje. Está ali na palavra do Senhor. Quando nós olhamos a estrutura do livro de Malaquias e nós vamos subindo capítulo a capítulo, verso por verso, acompanhem comigo na tela. A primeira parte é uma sentença de Deus contra o seu povo, contra Israel, o seu povo. E nós temos ali capítulo a capítulo, verso por verso, verso 1 até o verso 5. Na sequência, na estrutura, nós temos denunciada a apostasia dos sacerdotes, vejam, capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9. Estão vendo? Seguimos verso por verso. Depois, na estrutura do livro, nós temos então denunciada a apostasia do povo de Israel, capítulo 2, versículo 10, até o capítulo 2, versículo 16. E no ápice, no cume desse monte, nós temos então ali a grande pergunta e a mensagem central do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E a mensagem central é sobre juízo, e a frase central que está no capítulo 2, versículo 17 é: onde está o Deus do juízo? E agora, descendo esse monte, nós então temos ali o anúncio de um juízo investigativo. Notem, capítulo 3, versículos de 1 a 5, você está vendo ali? Capítulo 3, versículo 1 a 5, e depois nós temos o quê? Capítulo 3, versículo 13 a 16. Estão faltando ali alguns versos, não estão? E esse é o ponto onde nós vamos chegar hoje. Eu tenho ali o juízo investigativo, de capítulo 3, versículo 1 a 5, e capítulo 3, versículo 13 a 16. Depois eu tenho um juízo executivo, e nós continuamos verso por verso. Capítulo 3, versículo 17 e 18, e do capítulo 4, verso 1 a 3. Juízo executivo. E por último, o 7º ponto, então o envio do mensageiro do profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Um dia de juízo, um dia de libertação para os salvos e um dia de condenação para os perdidos. Notem, o ponto do nosso estudo hoje está aqui, nesta seção do livro de Malaquias, onde nós temos um juízo investigativo, juízo este que começou a partir de 22 de outubro de 1844, como nós temos estudado. No entanto, este juízo investigativo, dentro deste contexto, nós temos ali uma lacuna de alguns versos, e esses versos são do versículo 6 até o versículo 12 de Malaquias. E o que eu quero que você veja aqui, em nome de Cristo Jesus, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Malaquias, propositadamente não vou projetar esse texto na tela, vou projetar todos os demais do nosso estudo desta manhã, mas não este. Eu convido você para abrir a Bíblia em Malaquias agora, no capítulo 3, e nós vamos ver o versículo 6. O que diz a partir do capítulo 6, 3, versículos 6 a 12, e versos estes que estão inseridos dentro de que contexto? Diz para a minha igreja. Estes versos estão inseridos dentro de que contexto? Dentro do contexto do juízo investigativo. Estamos juntos? Isso é o mais importante que você precisa enxergar nessa manhã. Essa mensagem que nós vamos estudar agora, hoje, no livro de Malaquias,
está dentro do contexto do juízo investigativo, a partir de 22 de outubro de 1844. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. E o que diz esta mensagem? Leiamos juntos aqui, acompanhem comigo, o capítulo 3, versículo 6 de Malaquias, diz assim: porque eu, o Senhor, o que diz? Não mudo. Olha para mim, em nome de Jesus. O que é que a Bíblia está dizendo? É um oráculo de Deus, está dizendo, o Senhor está dizendo, porque eu, o Senhor, o que Ele diz? Não mudo. Diga amém por isso. Deus não muda. E aí eu pergunto para você, como é que alguns podem dizer que Deus muda, quando Deus não muda? Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo. O Senhor Deus não mudou o dia memorial da criação, da adoração ao sábado para o domingo. Deus não muda. Você pode dizer amém por isso? E se você não pode ser enganado por isso, em nome de Jesus. Vamos continuar. Eu, Senhor, não mudo. Versículo 6 de Malaquias, capítulo 3. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar o Senhor? Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, disse o Senhor, e ainda dizeis, em que te roubamos? Qual é a resposta de Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção. Que tipo de bênção? Sem medida, bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Algum talvez esteja olhando dizendo assim, pastor, o senhor vai falar hoje de dízimos e ofertas? Diz assim, logo hoje que eu convidei meu amigo para vir na igreja? Logo hoje que eu convidei a minha mãe que nunca veio, hoje veio na igreja, por que você vai falar sobre isso? Eu quero dizer para você uma coisa, você vai ver hoje, e eu falo isso em nome de Jesus, não por mim, porque eu não sou nada absolutamente, mas em nome de Jesus, você vai ver essa mensagem de fidelidade a Deus, de uma forma que você nunca viu, amém? Isso não é por mim, é porque Deus vai mostrar para nós na sua palavra, começando a entender que em Malaquias, esta mensagem está dentro do contexto, qual contexto mesmo? Juízo investigativo pós-1844. Isso significa que, muito embora o profeta escreveu para o povo de Israel nos dias dele, cerca de 400 anos antes de Jesus, quando a profecia se cumpre e ela atinge o seu ápice, no início do juízo investigativo de 1844, Deus está dizendo, essa mensagem é para o Elias profético do tempo do juízo. Estamos juntos? Então, esse é o ponto que eu quero que você veja aqui. Assim, como é que nós vamos então entender por que essa mensagem está inserida dentro do juízo investigativo? Foi no ano de 2011, quando eu tive a oportunidade de apresentar essa mensagem para alguns pastores da divisão sul-americana. Estava lá o pastor Miguel Pinheiro, que foi por muitos e muitos anos o nosso líder espiritual da parte de mordomia cristã para toda a divisão sul-americana. Ele que criou ali aquele seminário das 40 madrugadas, lembram?
Quantos de vocês fizeram um seminário de 40 madrugadas ali? Muitos fizeram. Abençoa a igreja por anos, anos, anos. E o pastor Miguel Pinheiro olhou para essa mensagem e disse assim: Pastor André, você está trazendo algo bíblico que é singular. O que significa para nós sermos verdadeiros adoradores no contexto do juízo investigativo pós-1844. E essa mensagem é para você, é para mim hoje. Bom, como entender, e eu confesso a dizer para você, antes de irmos para a próxima tela, que ao mergulhar nessa mensagem, ao estudar, e algo que Deus tem construído para apresentar para você já há muitos anos, como você pode perceber aqui, muitos anos, eu estudei e apresentei para vocês assim uma síntese dos estudos, quando nós vimos ali por que Elias, por que um profeta, todo o paralelo profético que nós estudamos nos últimos 6 sábados, estamos juntos? E aí a gente vê a mensagem de juízo investigativo, executivo, o envio de Elias, a restauração do altar do Senhor, o fogo que desce do céu, tudo que nós vimos até aqui. E de repente, ao estudar, eu me perguntei junto com o Senhor, disse assim: Senhor, o que é que tem que ver fidelidade, dízimos e ofertas nesse contexto? E eu questionei muito a Deus, por que dízimos e ofertas nesse contexto? E eu fui junto ao meu orientador, o Dr. Reinaldo Siqueira. Hoje o Dr. Reinaldo Siqueira, ele é o líder da Igreja Adventista para o mundo, para a parte das igrejas judaico-adventistas e representando a Igreja Adventista diante dos judeus em todo o mundo. Ele hoje mora em Jerusalém, foi meu orientador, um grande professor para mim, para a minha história, para a minha vida. E eu apresentei para o Dr. Siqueira, eu disse: pastor, o que tem que ver dízimos e ofertas aqui no meio dessa mensagem? E ali estudando, compondo o trabalho e tudo mais, ele olhou para mim e disse assim: André, eu tenho uma coisa para te dizer. Disse assim: vá pesquisar. Aí eu disse: muito obrigado, professor. Muito obrigado. E eu me debrucei no livro de Malaquias e li e reli, não sei quantas vezes, dezenas de vezes talvez, e em oração com Deus: Senhor, mostra para mim por que essa mensagem. Eu vejo juízo, eu vejo o envio de Elias, eu vejo a volta de Jesus, eu vejo todos os paralelos ali da destruição, restauração do altar, fogo do céu, tudo que nós estudamos, mas o que tem que ver dízimos e ofertas? Parece que está desconectado, parece que não há um encaixe dentro. E Deus, assim, numa das minhas leituras, e eu ali conversando com o Papai do Céu, ele sabe quando dá um estalo assim? E o Espírito Santo está aqui. Como que eu não tinha enxergado isso? Tão simples. E eu quero mostrar para você como é simples a gente entender. Veja, dentro dessa mensagem de Malaquias, nós temos aqui a grande pergunta e o verso central do livro, certo? Qual é o verso central? Enfadais o Senhor com as vossas palavras, ou seja, vocês têm cansado a Deus com as vossas palavras e ainda dizem: em que temos cansado a Deus? Em que o enfadamos? Nisso que pensais. Qual era o pensamento deles? Qualquer um que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? E esse pensamento, ele é repetido em Malaquias 3, versículo 13 a 15, que diz: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda pergunto: o que temos falado contra ti? Bom, vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal, sim, eles prosperam, eles tentam o Senhor e não acontece nada com eles. Então, na mente do povo está dizendo o quê? Não adianta eu ser fiel a Deus, não adianta eu guardar os mandamentos do Senhor, não adianta eu ir à igreja, não adianta eu fazer a vontade de Deus. De que não adianta? Pois os maus passam por bons aos olhos do Senhor, Ele se agrada desses, olhos ímpios prosperam, eles escapam, não acontece nada. Onde está o Deus do juízo? Aí Deus vem dizer: não, eu vou fazer juízo. E mais, agora vem a grande revelação. Que Deus diz, e esta revelação está em Malaquias 3, versículo 17 e 18. Diz assim: Deus está falando: os justos
eles serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Veja, que dia é este que o Senhor tem preparado? Lembra que diz a profecia, isso que eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o que? O grande e terrível dia do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. Então, neste dia que eu preparei, o Senhor está dizendo assim, vocês acham que eu não tomo em conta quem é o justo, quem é o perverso, quem me teme, quem não teme? Eu vou mostrar para vocês. No dia que eu tenho preparado, então os justos, eles são para mim particular tesouro. E diz mais, diz assim, então, diz o Senhor, vocês vereis outra vez o quê? A diferença entre quem? Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus tem um dia preparado, é o grande dia da volta de Jesus. E neste dia vai ser vista a diferença entre quem teme e quem não teme, quem é justo, quem é perverso, quem faz a vontade dele e quem não faz. Ou seja, não fiquem preocupados, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vai chegar um dia em que eu vou chamar todos os meus filhos e eu vou dizer para eles, filhos, venham benditos de meu Pai, entrem de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, amém? Aí eu pergunto, está aí, Senhor, quem é o justo no livro de Malaquias? Esta é a pergunta. Por quê? Porque Deus um dia vai fazer diferença entre o justo e o perverso, quem teme e quem não teme. Mas quem é o justo no livro de Malaquias? Esse que o Senhor tem como particular tesouro. Este que o Senhor vai mostrar a diferença de quem é e quem não é justo. E a resposta é muito simples. Dentro do contexto do juízo investigativo. Nos últimos momentos da história desse mundo, o livro de Malaquias qualifica o justo. Ele diz quem é o justo. Quem é o justo segundo Malaquias? É aquele que é fiel a Deus no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias qualifica o justo. Daí me vem outra pergunta na mente. Tá, Senhor, mas por quê? E sabe, você já ouviu mensagens sobre dízimos e ofertas, sobre fidelidade e sobre roubar a Deus, mas eu sou muito questionador. Talvez tenha outros questionadores, pode ser talvez tanto quanto eu, mas eu sou muito questionador. E eu pergunto assim, pode o homem roubar a Deus? O que você acha? Posso eu roubar a Deus? O que eu vou roubar de Deus? Se o universo todo não é dele, você concorda comigo, não? Não é ele quem criou todas as coisas? Tudo vem dele e é para ele, é ou não é verdade? Como é que eu posso roubar alguma coisa, qualquer coisa dele? E a resposta a essa pergunta, você vai ter hoje durante o nosso estudo. Por quê? Porque você e eu, nós não roubamos dinheiro de Deus. Não é roubar dízimo em questão monetária de Deus. Eu não vou roubar. Tudo pertence a Ele, é dele. Veja, quando fala do justo, um dia Davi, ele disse assim, fui moço e agora sou o quê? Sou velho. Porém jamais vi quem? O justo, desamparado, nem a sua descendência fazer o quê? Você pode dizer amém? Quem é o justo? Aquele que é o quê? Fiel a Deus. Eu nunca vi, Davi disse, eu nunca vi. Ele pode passar por dificuldade, sim ou não? Pode, mas desamparado ele vai ficar? Não. Ele pode passar no vale da sombra da morte, pode ou não pode? Mas ainda ali o Senhor Deus vai desamparar ele? Não, absolutamente não. O justo nunca vai ser desamparado. A sua descendência jamais vai mendigar o pão. A pergunta que nós levantamos aqui para continuarmos então,
Bom, se Malaquias qualifica o justo como sendo aquele que é fiel a ele nos dízimos e nas ofertas, e aquele que não é, rouba ele, ok? E não vai estar entre os justos, mas vai estar entre os perversos, e vai morrer no grande e terrível dia do Senhor. Qual é o significado do dízimo? Bom, o princípio do dízimo, nós vamos ver no nosso estudo de hoje, foi instituído por Deus quando? Na criação. Você vai dizer assim, pastor, o senhor está falando uma loucura, uma heresia. Eu nunca vi o dízimo no relato da criação. Pois eu vou mostrar para você que Deus instituiu o princípio do dízimo no relato da criação. E tudo que Deus criou de mais belo, puro e santo tem sido mais fortes alvos de ataque de Satanás. Aquilo que Deus instituiu na criação, pensa, qual é a primeira instituição sagrada de Deus na criação? Não é o casamento? Não é isso que o diabo tem procurado atacar, destruir? O sábado do dia do Senhor foi instituído quando? Lá no Monte Sinai para Israel? Não. Foi instituído por Deus quando? Na criação. E não tem sido o casamento, mais do que nunca na história da humanidade, tão atacado pelo inimigo? E o sábado, mais do que nunca na história da humanidade, está a ponto de ser mais atacado do que nunca na história da humanidade? E outro princípio que nós temos ali é do dízimo, que está na criação, e o diabo tem atacado. Em muitos têm vergonha, medo de pregar uma mensagem que é tão linda. E eu vou mostrar para você hoje que talvez uma das mensagens mais lindas da Bíblia, juntamente ali com o sábado, com a criação, com o casamento, com outras ali. Vejam, por quê? Eu quero levar você à Bíblia. Princípio do dízimo na criação. Gênesis 2, verso 9. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir a Bíblia, acompanhar na Bíblia. Eu vou apresentar os textos daqui para frente na tela. Diz assim, Gênesis 2, 9. Diz que do solo fez o Senhor Deus brotar o quê? Diz para mim. Número 1, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também Deus, o quê? Número 2, fez brotar o quê? A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim estava a árvore da ciência do bem e do mal, estava a árvore da vida, e Deus também deu toda a sorte de árvores para eles comerem. Estamos juntos até aqui? Desses 3 grupos aqui de árvores, de toda a sorte de árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, você acha que pode existir uma que é mais importante do que a outra? Sim ou não? Pensa para você. Se há uma que é mais importante, qual seria a mais importante? A árvore da vida? Quem acha que é a árvore da vida? Levante a mão ali. Quem acha que é a árvore da ciência do bem e do mal? Levante a mão. Ih, são poucos. Quem não acha nada ou não levantou, faz assim então, porque não sabe ou não tem mão, né? Eu vou mostrar para vocês qual é a árvore mais importante. Qual é a mais importante? Segundo a Bíblia. Não é segundo André Flores, tá bom? Pense comigo. Veja, o Senhor Deus, no capítulo 2, versículo 16 e 17, deu esta ordem para os nossos primeiros pais. Qual foi a ordem que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás de que forma? Livremente. De toda a árvore pode comer? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que você comer dela, o que vai acontecer? Você vai morrer. Pensa comigo qual é a mais importante, a da vida ou a da ciência do bem e do mal? Veja, se eu comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer comigo? Eu vou morrer. E um morto come da árvore da vida? Não. Come de alguma outra árvore? Não. Qual é a mais importante então? A árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se eu comesse dela, eu perderia o direito de comer de todas as? Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. No pensamento hebraico, o mais importante também é o último. Estamos juntos? Então, toda árvore, a árvore da vida, e a terceira árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a mais importante. E você já entendeu por quê. Agora eu faço aqui uma outra pergunta.
A árvore da ciência do bem e do mal, ela era boa ou ruim? O que você acha? Ela, boa ou ruim? Quem acha que era boa? Levante a mão. Quem acha que não era boa, era ruim? Não devia ter essa árvore lá. Eu vou dizer para você que minha concepção, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era nem boa nem ruim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não eu, em Gênesis 1:31, que viu Deus tudo quanto Ele tinha criado, feito, e eis que era o quê? Muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Deus criou a árvore da ciência do bem e do mal, sim ou não? E ela era boa ou ruim? Não, não era boa. Ela era o quê? Ela era muito boa. É ou não é verdade? Porque a Bíblia está dizendo que tudo o que Deus criou era, incluindo a árvore da ciência do bem e do mal, sim ou não? Sim. Então a árvore não era só boa, ela era muito boa. E a gente pensa assim, mas se não tivesse aquela maldita árvore lá, nós não estaríamos passando por esse perrengue chamado pecado durante 6.000 anos já de história da humanidade. É ou não é verdade? Mas aquela árvore, você vai entender em nome de Jesus, que era naquela árvore e somente ali que os nossos primeiros pais poderiam dar uma demonstração de que eles amavam a Deus de todo o coração deles. Estão entendendo a ideia? Porque se não tivesse a oportunidade ou a possibilidade de eles escolherem diferente, como que eles poderiam demonstrar o amor deles verdadeiro por Deus? O amor verdadeiro deles por Deus? Faz sentido o que eu estou falando? Balança assim a cabeça assim. Estamos juntos? Então veja, ali, e o espírito da profecia revela para nós o seguinte, no livro Conselhos sobre Mordomia Cristã. Diz assim, o Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden. Cercou-os de quantas coisas? Cercou-os de tudo aquilo que poderia lhes trazer felicidade e lhes ordenou que fizessem o quê? Que o reconhecessem como o quê? Dono, possuidor de quantas coisas? Todas as coisas. Veja, o que está implícito aqui? Se Deus deu tudo e ordenou que eles reconhecessem Ele como o dono de todas as coisas, é que Ele é o nosso Criador. Estamos juntos? Próximo ponto. Ele fez crescer no jardim toda sorte de árvore agradável à vista ou boa para o quê? Comida. Comida é ou não é manutenção da vida? Então Deus, Ele é Criador e mantenedor. Agora, mas dentre elas, de todas as árvores, Deus fez uma reserva. De todas as demais, Adão e Eva poderiam comer de que forma? Livremente. Mas sobre essa única árvore, uma única árvore, o que Deus disse? Não comam dela. E olha o que diz o Espírito de profecia. Aí estava a prova de quê? Gratidão e lealdade a Deus. Ali estava uma prova de gratidão e lealdade a Deus. Ou seja, não comer do fruto da árvore da vida seria uma resposta de um coração agradecido por Deus ter dado tudo e leal por confiar em sua palavra, em seu ser, em sua promessa. Amém? Vamos continuar. Em suma, de toda a criação, Deus permitiu que eles comessem de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, Deus, Ele é extremamente benevolente e minimamente restritivo. Amém? Ele disse, você pode comer de tudo, só não come de um. Deus é extremamente abençoador e minimamente restritivo. Estamos juntos até aqui? Por que isso é importante? Porque quando o diabo entra em cena, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, a serpente disse à mulher o quê? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Não, Deus disse o quê? Você pode comer livremente de tudo. Então Deus é altamente benevolente, abençoador e minimamente restritivo. E o diabo vem e vira a mesa. Não. É assim que Deus disse, não comam de toda a árvore de jardim. Deus não é quem vocês pensam que Ele é. Deus não é grandemente abençoador. Deus é grandemente restritivo. E essa mentira continua sendo pregada pelo diabo até hoje.
Deus é altamente restritivo. Veja, alguém que quer entregar o coração a Jesus, muitas vezes pensa assim, mas se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar de usar aquilo, eu vou ter que deixar de usar aquilo outro, não vou poder frequentar tal lugar, não vou comer tal coisa, e não sei o que lá. Deus está restringindo. Não, 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 não. Deus está dizendo, aqueles que entregam o coração a mim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, é o que eu vou dar para ele. Eles vão ser para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei. Eles vão saltar como bezerros soltos da estrebaria. Eu vou dar a eles uma bênção de vida eterna. Eles vão caminhar em ruas de ouro. Eu tenho preparado moradas para eles. Amém? Então Deus não é grandemente restritivo, mas o diabo pregou ainda uma segunda mentira. Ele diz assim, respondeu-lhe a mulher, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, essa disse Deus, vocês não devem tocar nele, nem comer dele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse o quê? A mulher, é certo que vocês o quê? Vocês não vão morrer. O que o diabo está dizendo aqui? Número 1, Deus ele é altamente restritivo. Número 2, Deus ele é o quê? Ele é mentiroso. Deus é mentiroso. Deus diz que vocês vão morrer, é mentira, é certo que vocês não vão morrer. Aí eu pergunto para você, alguém aqui pode confiar no mentiroso? Não, impossível. E qual é a base do amor, se não a confiança? E o amor é o próprio Deus. E aí o diabo vem com a última mentira e diz assim, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, os olhos de vocês vai acontecer o quê? Vão se abrir e vocês serão conhecedores do quê? Do bem e do mal. O que o diabo está dizendo com isso? Mentira número 3, Deus não é confiável. Deus está privando vocês de alguma coisa muito boa. Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês então sim vão ter tudo. Não, Deus já tinha dado ou não tinha dado tudo? Sim. O diabo está dizendo, Deus é restritivo, Deus é mentiroso, Deus não é confiável. E essa mentira do diabo colou. Tanto é que quando Deus veio ter com eles na viração do dia, o que aconteceu? Adão, onde estás? Adão, onde estás? E qual foi a resposta de Adão? Senhor, quando eu vi a tua voz no meio do jardim, na viração do dia, eu tive o quê? Medo? Por que ele teve medo? Porque Deus é restritivo, porque Deus é mentiroso, porque Deus é alguém de quem não se pode confiar. A mentira do diabo colou no coração de Adão e Eva, mas não pode colar no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, quando a gente olha para esse momento aqui da história da humanidade, quando Adão e Eva pecam, caem, a gente pensa assim, qual foi o motivo da queda? O que nós normalmente dizemos? Eles caíram porque foram o quê? Não é assim que a gente fala? Foram desobedientes. Deus disse, não comam, eles comeram. Mas olha para mim agora e pense comigo o seguinte. Imagine que aqui está a árvore, certo? Da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E é certo que Adão e Eva deram o passo da desobediência e tomaram do fruto e comeram. Sim, é verdade, sim. Mas, antes de dar este passo da desobediência, eles deram um outro passo antes. Vocês estão comigo ou não? Qual é o passo que eles deram antes de desobedecer? Exatamente, Roxane. O passo da desconfiança. E esse passo da desconfiança eles deram porque no coração deles o diabo lançou a semente do quê? Da dúvida. E a semente da dúvida levou-os a dar um passo da desconfiança. Por quê? Porque Deus disse, se vocês comerem vocês vão morrer. O diabo veio dizer o quê? Vocês não vão morrer. É mentira, você não pode confiar. E quando eles desconfiam de Deus, então eles desobedecem, tomam o fruto, comem o fruto. Faz sentido isso para você? Faz assim ou assim? Amém? Agora, quando eles tomam do fruto dessa árvore, aquela árvore era como se fosse uma porta que estivesse aberta. Isso é uma porta muito triste. É uma porta que expulsaria, tiraria eles o direito de comer da árvore da vida. Em cima dessa porta está escrito o que, igreja? Desconfiança. E quando eles desconfiam, eles passam pela porta na desobediência. E eu pergunto para você, existe um caminho de volta, sim ou não? Tem como passar de novo por essa porta e voltar por esse caminho? Sim, tem. E essa porta está aberta. E o que está em cima, escrito em cima dessa porta?
Confiança, amém? Isso, aqueles que confiarem, eles podem tornar a voltar. Agora, é aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Ela não está mais entre nós. Deus tomou ela para si. Foi ou não foi? Mas Deus colocou no seu lugar um outro símbolo que tem o mesmo e os mesmos princípios da árvore da ciência do bem e do mal. Que símbolo é este? É o dízimo. É o dízimo. Veja, a árvore Deus criou, foi ou não foi? E o dízimo? Não foi Deus quem criou, instituiu? A árvore, eu pergunto para você, pertencia a quem? Deus disse, vocês podem se manter de tudo, menos do fruto dessa árvore. E o dízimo, eu pergunto para você, pertence a quem? Pertence a Deus, não pertence? Adão e Eva, eles poderiam comer de todos os frutos, menos do fruto daquela árvore. E nós podemos nos manter de tudo que Deus nos dá. Menos do quê? Menos do dízimo. Faz sentido isso, sim ou não? Deus está dizendo, eu estou dando tudo para você. E o que significa isso? Veja, se para Adão e Eva, nossos primeiros pais, não comer do fruto daquela árvore significava reconhecer a Deus como o quê? Criador e mantenedor. Eu não usar do dinheiro do dízimo para as minhas necessidades, significa ou não reconhecer a Deus como meu Criador e mantenedor? Sim ou não? Sim, Ele não me pertence. Vocês estão vendo que o significado é exatamente o mesmo. Só que existe um outro símbolo da aliança no Jardim do Éden, que tem o mesmo significado. Que símbolo é este? É o sábado. O sábado, não foi Deus quem criou esse espaço no tempo? Sim ou não? E o sábado pertence a quem? A Deus. E na criação Deus criou 6 dias para nós, mas o 7º é de quem? O 7º é do Senhor. E não trabalhar no sábado ou santificar o dia do sábado significa reconhecer a Deus como o quê? É ou não é um memorial da criação? Seu dízimo, a árvore e o sábado tem o quê? O mesmo significado. Agora eu quero que você guarde no seu coração, em nome de Jesus, isso. Em nome de Jesus. Dizimar significa dinheiro? Ou é confiança? Não comer do fruto era alimento ou confiança? Você está entendendo? Esse é o ponto. O que vem primeiro? Deus coloca primeiro a bênção ou a obediência? O que você acha? Deus diz assim, olha, é assim que Deus disse, veja, para a obediência, ok, obrigado. Para a obediência vir primeiro, Deus teria que ter dito algo assim, não comam da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, ok? Do bem e do mal. E eu darei a vocês para comerem livremente de todas as outras. Foi assim que Deus disse? Deus disse assim, não comam dessa, eu dou todas as outras então para vocês comerem? Não. Deus não disse isso. Em outras palavras, Deus estaria dizendo, sejam obedientes, eu vou abençoar vocês. Agora, olha para mim. Não é isso que você ouve em muitas igrejas? Assim, traz o dízimo, você vai ser abençoado, traz, você vai ser abençoado. É assim que Deus disse? Não. Deus não disse, não comam e eu vou abençoar. No entanto, Deus disse, de toda a árvore vocês podem comer livremente. Só não comam dessa, da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que Deus primeiro dá o quê? A bênção. A obediência é uma resposta de um coração agradecido e leal a Deus. Se você acredita nisso, diga amém, eu creio. A obediência é uma resposta de um coração que? Grato e leal. Amém? Essa é a resposta. Agora, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade dizem, tragam os dízimos e ofertas, vocês serão ricamente abençoados. Ou seja, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que vocês receberão todas as outras para vocês comerem. Não, nós não damos o dízimo para sermos abençoados. Amém? Não, nós não devolvemos o dízimo para sermos abençoados. Nós devolvemos porque nós o quê?
Já fomos abençoados. Nós não tocamos no fruto da árvore porque nós reconhecemos que Deus nos dá tudo o que nós precisamos para a nossa manutenção da vida. Amém? Esse é o ponto. O dízimo nós devolvemos a Deus porque não nos pertence, pertence a Ele. E ao dizimar, nós estamos demonstrando nossa lealdade e gratidão, reconhecendo que Deus é o nosso quê? Criador e mantenedor. Olha para mim, olha para mim. Quando você dizima, você está agradecendo a Deus e sendo leal a Ele, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me criou e me tem mantido com vida. Amém. Obrigado porque o Senhor me tem dado inteligência, tem me dado saúde, tem me dado trabalho, tem me dado condições de viver, tem me dado condições de manter a minha família. Grato te sou, Senhor. Quando você vem na igreja no sábado adorar a Deus, você está fazendo a mesma coisa, amém? A mesma coisa. Veja, a resposta da confiança é o quê? A obediência, confiar plenamente em Deus e obedecê-lo em tudo. O ato de dizimar é um exercício constante para desenvolvermos o quê? Nossa confiança em Deus. E aí agora eu vou mostrar essa tela para você, que para mim é uma das mais reveladoras. Se eu olho para a Bíblia, eu vejo que o dízimo tem o seu princípio onde? Responde para mim, igreja. Onde está o princípio do dízimo? Na árvore da ciência do bem e do mal. Está claro isso para você? Amém? Você pode dizer amém? Amém? Ou seja, quando eu dizimo, eu estou reconhecendo em gratidão a Deus que Ele é o quê? Diz para mim. Meu Criador e meu mantenedor. E fazendo isso, eu estou depositando em Deus o quê? A minha confiança. Você pode dizer amém? Eu estou depositando nele a minha confiança. E mais, esse quadro pode ser lido ao contrário. Aqueles que confiam em Deus. Quem confia em Deus, diga: eu confio. Amém? Aqueles que confiam em Deus, em reconhecimento e gratidão a esse Deus em quem confiam, por Ele ser o seu Criador e mantenedor, eles não tocam no dízimo do Senhor, que é o significado da árvore. Você pode dizer amém? Daí eu pergunto para você: dízimo é dinheiro? Dízimo é o quê? Confiança. Em quem você vai confiar? Agora, venha comigo e pense o seguinte. Quando Deus em Malaquias diz assim: vocês vão ver no final dos tempos, no dia que eu preparei, o justo vai ser para mim um particular tesouro, no dia que eu preparei. Por quê? Porque o justo, ele me reconhece como sendo o que? O seu Criador e mantenedor. E por ele fazer assim, ele não me rouba, ele devolve o dízimo. Mas o que ele poderia estar roubando? O que o perverso rouba de Deus quando não devolve o dízimo? Ele rouba de Deus, preste atenção, ele rouba de Deus o direito que Deus tem de ser quem Ele é, Criador e mantenedor. Qual é a grande essência do pecado? Qual é a grande essência do pecado? A essência do pecado está em que eu me torno, entre aspas, como Deus, e eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Eu faço outros deuses para mim. E o Deus que eu passo a confiar não é o meu Criador e mantenedor, mas é o Deus Mamon. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês vão amar a Deus ou a Mamon. E Mamon é a palavra que significa o quê? Dinheiro. Vocês vão amar a Deus ou dinheiro. Aí você chega ali no final do mês e você olha, no final do mês é terrível, né? Muitas vezes, vamos pensar no início do mês, menos ruim, né? Que pelo menos entrou o dinheiro. E você olha assim e pensa assim: aí agora eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, outro, vou pagar isso, vou fazer aquilo. Meu Deus, não vai sobrar o dinheiro para o dízimo, é assim? Geralmente, muitas vezes é. Daí a gente confia no dinheiro e deixa de confiar em quem? Em Deus. Vocês estão entendendo? Então você não rouba de Deus dinheiro, você rouba dele o direito que ele tem de ser quem ele é, nosso Criador e mantenedor. Esse é o ponto. E aí, estudando, eu encontrei esse texto aqui do livro
de um dos escritos do Espírito de Profecia, não tem esse escrito traduzido em português, e ele diz assim, ó, o sucesso do ministério de quem? De Elias. Não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, mas devido a que, igreja? Submissão completa. Submissão de que jeito? E essa submissão completa significa o quê? Confiança irrestrita, sim ou não? Confiança irrestrita da sua vida ao Espírito Santo, o qual era dado a ele, assim como será dado a quem? A todo aquele que fizer o quê? Exercer o quê? Fé viva em Deus. Olha para mim e pense o seguinte, o ato de dizimar é um ato de confiança, de reconhecimento e gratidão de que Deus é o meu Criador e meu mantenedor. Se eu não confio hoje 10% de tudo o que Ele me dá, dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor é o meu Criador, meu mantenedor, como é que eu vou abandonar amanhã tudo? Impossível. Se eu não exercito hoje a 10ª parte, como eu vou abandonar tudo? Amanhã, você e eu não vamos ter mais casa para morar, nós vamos ter que abandonar nosso lar, eu não sei quanto tempo falta. Mas vai chegar um momento que você vai ter que abandonar, você vai ser perseguido pelo teu marido, você vai ser perseguido pelos teus filhos, alguns vão ser perseguidos pela esposa, vão ser entregues pelos da sua própria casa. E você vai ter que abandonar tudo. Eu pergunto, como é que eu vou abandonar tudo se eu não sou capaz de hoje abandonar 10% de tudo que Ele me dá? Como? Faz sentido isso que eu estou falando, igreja? Sim ou não? Então Deus está dizendo, filho, eu preciso que você faça esse exercício. Eu preciso que você entregue o teu caminho a mim, que você o quê? Confie em mim e o mais o quê? Eu vou fazer. Deixa eu ser o teu Deus. Eu nem sempre fui pastor. Eu fui fazer teologia quando eu tinha 29 anos de idade. Eu tinha meu trabalho. Eu ia bem no meu trabalho. Eu tinha comprado um apartamento, eu tinha meu carro, a gente estava crescendo, desenvolvendo. Se fosse para eu ganhar dinheiro, eu não era pastor, eu ia fazer outra coisa. Porque pastor na igreja adventista do 7º dia não é para ganhar dinheiro. Vai ser pastor para ganhar dinheiro é em outra igreja, não adventista. Por quê? Porque se eu sou pastor de uma igreja aqui de 4.800 membros, eu ganho o mesmo auxílio manutenção de vida que o pastor que é lá do Ribeirinho, no Amazonas, que atende comunidades ribeirinhas, ou de um pastor de uma igreja de 500, 300 membros. Vocês estão entendendo? Mesma coisa. Assim é o ministério na igreja adventista do 7º dia. Então eu posso me sentir livre para falar para vocês isso, dizendo o seguinte, vale a pena ser fiel. Eu, quando comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. E eu olhei assim, eu disse, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. E estimulado por um amigo meu, o Ney Jordan, talvez ele vá assistir essa mensagem. O Ney é filho da tia Miriam que nos trouxe para a igreja. E eu olhava para o Ney, me espelhava muito no Ney, e o Ney começou a trabalhar, a gente tinha a mesma idade. Ele é um ano mais velho que eu, na verdade. Nós começamos a trabalhar na mesma época. E o Ney um dia assim, eu sou fiel a Deus no dízimo, eu dou 5% de pacto de oferta. Eu disse, rapaz, eu vou fazer a mesma coisa. E eu comecei a ser fiel a Deus, sempre fui fiel a Deus. Um dia, quando eu tinha 28 para 29 anos, eu abandonei tudo, eu e a minha esposa, eu e a Medi, nós tínhamos a Maria Eduarda, tinha 2 anos de idade, eu fui para fazer teologia, eu deixei meu trabalho. Hoje eu olho para trás pensando assim, Deus nos deu um grau de insanidade mental para fazer o que a gente fez. Porque alguém em sã consciência não faria. Imagina! Carreira seguindo, grandes empresas representando aqui de São Paulo, maior indústria de lycra da América do Sul, e eu abandono tudo. Meu pai infartou 3 semanas depois que eu estava no colégio. 3 pontos, quase morreu. Eu tive que sair de São Paulo para ir lá ver ele. Minha mãe disse assim, vem que teu pai vai morrer. Graças a Deus não morreu, operou, fez 3 pontos, está vivo até hoje. Vocês já conheceram aqui. E quando eu fui para o colégio, eu pensei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer, o Senhor vai nos manter aqui. Eu poderia ficar a tarde toda contando para vocês testemunhos de como Deus nos manteve no colégio. É um negócio impressionante.
impressionante. E eu orava a Deus e eu dizia assim: Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ter a coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer assim: vale a pena ser fiel. E eu posso olhar para você assim: vale a pena ser fiel. Não porque eu sou pastor, porque antes de eu ser pastor, 13 anos eu trabalhei na área de representação comercial e eu fui fiel a Deus. E quando eu fui ser pastor, eu abandonei tudo. Gente do céu, Deus nos manteve de uma forma extraordinária. Teve uma certa ocasião que nós estávamos ali no colégio, e eu fui colportar, eu não sabia colportar, enfim, e Deus nos abençoou na colportagem de sobremaneira. Só que numa daquelas campanhas, e foram 7 campanhas, 8 campanhas de colportagem praticamente. Numa daquelas campanhas acabou ali o semestre, acabou a campanha, estava chegando no fim e eu não tinha mais dinheiro. Eu disse: Senhor, o que eu faço? E tinha um camarada que eu tinha ido visitar numa indústria para oferecer meus livros para os funcionários. Era meu amigo ele. Ele olhou para mim e disse assim: André, eu não vou abrir a indústria para você aqui oferecer seus livros. Mas quando terminar a campanha, você volta aqui. Volta aqui e eu vou te ajudar com alguma coisa. Acabou a campanha e eu fiz os cálculos de tudo que eu precisava, do que eu não precisava e tal, para pagar o colégio, aluguel, tudo mais ali. Ficar um semestre ali no colégio, sem trabalhar, só estudando. E me faltou um dinheiro que não era pouco, faltava ali R$4.700. Isso é quase 20 anos atrás, imagina, é muito dinheiro. Aí eu lembrei dele, ele falou para eu passar lá. Esse eu liguei para ele: posso passar? Passa. Cheguei lá na empresa, ele disse: senta aí, André, você já está indo? Acabou? Acabou. E como é que foi? Não, foi bom, tal, ainda ficou aí enfim, mas Deus está no comando. Aí ele me deu um envelope fechado, lacrado. Disse assim: você só pode abrir esse envelope quando você chegar no colégio, senão uma maldição vai cair sobre você. Daí eu, misericórdia, aquele envelope estava gordinho assim, né? Disse: o que tem dentro desse envelope? Eu enfiei dentro da minha mala de colportagem, fui viajando para casa, chegamos em Engenheiro Coelho, ali onde nós morávamos, às 11 horas da noite. Coloquei a Maria Eduarda no bercinho, era um bebê ainda, pequenininha, tinha 2 aninhos para 3 anos. E eu pensei: agora eu vou abrir o envelope. E a Medi tomando banho, eu peguei, abri o envelope e puxei. Gente, não tinha dinheiro dentro, tinha cheques. E era um punhado de cheque. Aí eu fui olhando um cheque 1.000 e tanto, outro cheque 800, outro cheque 500, misericórdia. Peguei minha calculadora e fui somar. E somei os cheques ali. Sabe quanto que tinha naqueles cheques? Não tinha 4.000 e poucos. Tinha os 4.000 e tanto que eu precisava, mais o dinheiro do dízimo e 15% do meu pacto de oferta. Amém? Porque Deus deu tudo. Deus deu tudo. Gente, outra vez, acabando um semestre, faltava 2 meses para acabar o semestre, eu olhei assim: meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para acabar o semestre, precisava de R$3.000, me lembro como se fosse hoje. E eu orei a Deus e eu disse assim: Senhor, eu não vou pedir para ninguém, eu só vou pedir para Ti, só para Ti, só para Ti. Ninguém. Eu continuei orando. E Deus disse assim: liga para o fulano. Eu disse: não vou ligar, eu vou pedir só para Ti. E o Espírito Santo: liga. Eu: não, Senhor, é para Ti, não liga. E o Espírito Santo foi. Eu fui no condomínio onde a gente morava, tinha um telefone público. Muitos aqui nem sabem mais o que é telefone público. Era do tempo do cartão, né? Eu coloquei o cartão, liguei para esse camarada lá na minha cidade, em Santa Catarina, e começou, caindo o cartão, ele sabe, né? E eu tinha 20 créditos no cartão, pensei: estou lascado. Eu liguei para ele, disse assim: amigo, deixa eu te ligar a cobrar. Ele disse: tá bom, pode ligar. Imagina. Aí eu liguei a cobrar para ele, eu disse: rapaz, eu estou aqui tão sem jeito, é o seguinte, falta aí 2 meses para acabar, eu preciso de R$3.000, você me ajuda com esses 3.000? Eu vou comportar, eu te pago 1.000 em agosto, 1.000 em setembro e 1.000 em outubro. Ele disse assim: você demorou para me ligar por quê, seu miserável? Me liga, eu vou te ajudar sempre que você precisar. E me botou o dinheiro naquele dia na conta, amém? Aí eu fui para colportagem. No meio da colportagem, nos encontramos em um casamento que era de um amigo em comum. E no final, fui lá, dei um abraço nele, agradeci: rapaz, você salvou a minha vida, você foi um instrumento de Deus, me abençoou, estou indo bem na colportagem, vou te pagar, como eu te falei, 1.000 mais 1.000 mais 1.000, ali vai dar tudo certo. Ele disse assim: você não vai me pagar nada. Eu disse: como não? Nós combinamos. Ele: não, você não me deve nada. Rapaz, você teve uma amnésia, você me emprestou 3.000, lembra? Eu disse assim: não, você não me deve nada. Essa é a minha contribuição para o teu ministério. Amém?
Eu podia contar histórias e mais histórias. Teve um dia que eu não tinha mais dinheiro. Eu disse, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E aí Deus deu uma loucura assim. Vai na biblioteca, e na biblioteca embaixo tinha um caixa eletrônico ali, certo? E eu enfiei o cartão lá para ver se tinha algum dinheiro na conta. Não tinha, eu sabia que não tinha, mas vai que tem, né? Aí eu fui lá e coloquei o cartão e não tinha nada. Aí eu pensei, eu sou um bobo mesmo. Desde quando que vai cair dinheiro aqui na conta do nada? Deixa que no outro dia eu fui tentar de novo, né? Pelo Espírito Santo agora. Você vai lá e põe o cartão. E quando eu cheguei lá, não tinha R$700. Eu disse, Deus é bom demais. Deu para a comida do mercado e ainda sobrou. Aí um dia eu estava pregando na minha igreja e contei essa história, que Deus operou um milagre. Quando eu fui me despedir à porta, tinha um amigo meu chorando. Eu nem vou dizer que era esse Ney. Esse camarada foi um instrumento de Deus. O Ney me abraçou na porta e disse assim, André, eu senti no meu coração que eu tinha que te mandar uma ajuda. Eu pedi para o teu pai a tua conta. Fui eu que te mandei aquele dinheiro. Eu disse, você foi um instrumento de Deus. Deus usa seus instrumentos. Hoje eu posso olhar para você e dizer assim, filho, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia nele. O mais Ele vai fazer. Confia nele. Se eu falo para alguém nessa manhã que não tem sido fiel a Deus, que não tem confiado no Senhor, que tem ali talvez falhado no seu reconhecimento e gratidão, eu digo a você, em nome de Jesus, entrega o teu coração a Ele e diz assim, Senhor, me perdoa, se você conseguir, faça um acerto com Deus, faça o que Deus colocar no teu coração, mas Deus vai chamar o justo no final dos tempos, vai dizer, filho, vem, você é bendito no meu Pai, porque você confia em mim. Amém. Esta é a mensagem. Não é linda essa mensagem? Essa não é linda porque é minha, porque é de Deus, é da Bíblia. Você ganhou um presente ali à porta, né? Esse presente foi a propósito. Aqui você vai aprender a como colocar sua vida em dia, administrando ela, suas finanças, seu ser, sua vida, seu tudo. Estude isso em família e você vai ser ricamente abençoado, amém? Se eu pergunto para você, quantos nessa manhã compreenderam a mensagem do Senhor para a sua vida? Levante a mão em nome de Jesus. Quantos nessa manhã, em nome de Jesus, querem viver de acordo com essa mensagem? Coloque-se em pé nesse momento. E cante comigo esse louvor. Confiei no meu Senhor. Eu confio nele. Santo Espírito seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ensina-nos, Pai,
Ajuda-nos a confiar mais e mais em Ti, pois queremos ver o Senhor na Tua formosura, Pai, e habitar contigo para sempre. Despede-nos agora com a Tua bênção, Senhor, e que Teu Espírito cele essa palavra no coração de todos que aqui estão e daqueles que nos acompanham à distância também. São bênçãos que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.